programa de hoje recebemos o cineasta e filósofo Amarildo Pessoa, realizador de 10 filmes entre ficção, documentários e uma animação. Seja bem-vindo, Amarildo. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui contigo sobre cinema. Então, nós podíamos começar pelo começo. Como que foi o início dessa história de cinema na sua vida? Desde a infância eu tinha vontade de trabalhar com cinema, ficava muito no âmbito da imaginação. Mas com o surgimento dos festivais, no início dos festivais, a gente começou a participar dos festivais, isso reacendeu, né? E uma vez conversando com uma amiga minha sobre um trabalho que ela estava desenvolvendo, disse, olha, essas imagens são fortes, isso aí dá uma história, e a gente começou a falar, poxa, vamos fazer um filme sobre isso? Eu falei, vamos. E assim, sem pretensão nenhuma, né, e sem muita referência, né, e surgiu o primeiro trabalho nosso, que é A Vida Não Vive, que é uma experimentação, né, mais fundada na animação, que foi o Paulo Caetano que fez, né, e foi um filme muito bem recebido e premiado no FICA, e participou de mostras nacionais, inclusive, né, e até hoje é um filme vibrante, porque ele tematiza, né, a questão da vida que não vive. Na verdade, é uma ironia, é um jogo de palavras, né? Mas essa história começou assim, né? Começou com essa vontade que coincidiu de uma vontade antiga dela também, né? de expressar em imagens, e nós, né, através da nossa intuição, nós começamos o trabalho. Você tem uma formação acadêmica em filosofia. Até que ponto a sua relação com a filosofia te levou ao cinema? Você procura realizar discussões filosóficas dentro dos seus filmes? Tem uma certa influência, porque quando eu comecei meu curso, né, de filosofia aqui em Goiânia, meu interesse foi na área da arte, da estética. Eu estudei muita história da arte e os pensadores, enfim, né? Mas o que me sustentava no curso de filosofia, né, era um trabalho de artesanato que eu fazia na antiga, que apresentava na antiga Feira Hippie, que era escultura em madeira. Então, eu e mais 2 colegas, a gente fazia artesanato e vendia, quando a Feira Hippie ainda era na Praça Cívica, depois veio para Avenida 85. E de lá para cá, assim, minha proximidade com o fenômeno estético, né, foi muito grande. Eu vim fazer mestrado, depois eu desenvolvi um problema que eu não pude mais lidar com a escultura, né, um problema nas mãos, e acho que isso me levou, né, a encontrar no cinema uma forma dessa expressão necessária. Eu acho que é uma vontade, né? Mas, assim, não tem, por exemplo, uma influência de pensamentos filosóficos dentro do trabalho, certo? Assim, quando eu penso em fazer algo, aquilo que tá sendo posto, né, o que orienta mais é a poesia, é a beleza, e acaba, com certeza, a gente acaba trazendo um pouco do que a gente é para dentro do trabalho, né? Então, esse primeiro trabalho, A Vida Não Vive, é uma adaptação do pensamento do Theodor Adorno, mas a gente não estava dentro de uma camisa de força, né? Nós mostramos aspectos da vida danificada, mas o que mais nos interessava nesse aspecto da vida danificada não era a teoria do Adorno em si,
mas era a beleza, apesar de danificado, apesar de morto, apesar de parecer perder sentido, aquilo que já não é mais de uso, ou aquilo que problematiza o sistema de produção, né, naquilo existe uma beleza, uma poesia. Então, acho que tem relação, claro, né, mas eu não fico pensando, por exemplo, eu tenho vontade de contar, ver uma história, eu tenho vontade de contar essa história. Então, se ela levanta uma questão simbólica ou de conteúdo filosófico, enfim, isso aí é depois. Lembrando que você pode assistir o filme A Vida Não Vive logo após a entrevista com Amarildo, e além de outros filmes do cineasta que serão exibidos na programação da TV Assembleia. Bem, Amarildo, nós temos aqui na sua filmografia A Vida Não Vive, que é uma animação, não é verdade? Sim. A Última Clareza, Marimbondo Amarelo, Girassol de Plástico, Sonho de Humanidade, Jocasta, entre outros títulos. O que une esses filmes? Alguma característica da sua realização como cineasta que está presente em todos eles? Acho que tem uma coisa que alinhava isso tudo, né? Primeiro, acho que é a tragédia da existência, né? Por mais que, por exemplo, O Marimbondo Amarelo é um filme bastante poético, Sonho de Humanidade, que vocês também vão exibir, né, que é sobre os psitacídeos, né, ele tem uma linha bastante poética, né, diferente, por exemplo, da Vida Não Vive e a ficção, né, sobre uma mulher que foi assassinada. Então, quer dizer, é bastante trágico, né? Eu costumo dizer que a maioria dos filmes, eles são filmes da noite, né? Ou filmes da caverna, né? Quer dizer, dessa caverna da existência nossa. Então, apesar do Marimbondo e Sonho de Humanidade ser mais do sol, né? Mas há algo que está aí, né, respondendo a sua pergunta, que é a temática da morte mesmo, sabe? Da dor, do trágico, da existência humana, mas o que me fascina muito do ponto de vista estético, né, é a morte nos seus sentidos múltiplos. Não a morte simplesmente como um fim, né, mas a morte como uma realidade presente na vida. Então, esse primeiro já vem, A Vida Não Vive, né, quer dizer, subentende um tema de morte. O outro é o assassinato, né, da minha tia, né. E logo a seguir, então, vem outros filmes, como é o caso do Jocasta, né, que é uma tragédia em si, né? O Marimbondo Amarelo, que disse, né, que tem uma estética do cancioneiro popular, né, da luz do dia, de um casamento, de festividades e tudo mais, mas é bastante trágico também, né? Quer dizer, é a história trágica de uma menina que não era aceita, né, pelo que ela gostava de ser, né, pelo seu modo de existir, né? Lá no povoado de Baunilha, nós usava era berra-boi para desencavar arma perdida. Escuta, lá em vem nós, os pretos João Dia. Qual que é o caminho para o cinema goiano ter um resultado, vamos dizer, comercial e não depender tanto desses festivais, das leis de incentivo? Você acha que isso é possível? Olha, ou seja, criar-se uma indústria de cinema em Goiás. Você acha que estamos distantes disso ainda? Parece a gente esteve bem mais próximo disso há uns 5 anos atrás. Nós temos outros elementos que incentivaram a produção. Eu falei dos festivais como um momento, mas nós temos faculdades de comunicação no estado que também estão envolvidos, né, estão envolvidas com produção, né? Goiás Velho tem um curso superior de cinema, né? A UEG aqui também em Goiânia, né?
um curso de cinema e vídeo, parece que atualmente acho que é só cinema, se não me engano, certo? Além das faculdades de jornalismo e publicidade também, e a facilidade, né, que as novas tecnologias trouxeram para a produção cinematográfica, né? Há várias realizações de cursos, né? A Camburi, por exemplo, também trouxe curso de especialização em cinema, né? E os festivais estão realizando oficinas, cursos de cinema. Então tem um número muito maior de pessoas que têm contato com isso. As verbas também do governo aumentaram, mas tem um elemento que acho que é importante a gente dizer, né? De algumas iniciativas, né, de pessoas e de cineastas que procuram levar os trabalhos para fora. Né? Nós vamos continuar esse papo falando sobre este tema logo após um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos aqui conversando com o cineasta e filósofo Amarildo Pessoa, autor, entre outros filmes, de A Vida Não Vive, que você pode assistir logo após a entrevista, dentro do programa Cinemania. Então, Amarildo, estávamos falando sobre a criação de um polo de cinema em Goiás. Uhum. Você acha que estamos a caminho, estamos caminhando nesse sentido? Sim, nós temos condição para isso, né? Já havia uma sinalização muito forte, né, a respeito dessas possibilidades, porque tem muitos cineastas. Agora, por exemplo, foi lançado um longa-metragem, né, que foi resultado do primeiro momento mais forte aí da lei estadual, né, do Fundo de Cultura, né? Inclusive esse trabalho foi premiado em Gramado, né? Mas quando você vê um sistema de produção, quando você vê um trabalho desse enfrentar um sistema de distribuição, né, a gente vê que nós estamos bastante longe disso, porque um longa-metragem, né, e um trabalho desse que vai realmente propor uma identidade regional, né, de trabalho, não é regional, de especificidade, né, nós enfrentamos aí, né, uma política, né,
de distribuição cinematográfica que depende muito do sistema comercial, né? Então, de uma certa maneira, se o Estado não se posicionar, ou se a sociedade não se posicionar em relação a isso, né, nós vamos ficar à margem, né? Recentemente, o Paulo Vespúcio, que é um ator, né, muito conhecido, um ator goiano, ele, junto com a Letícia Spiller, ele fez uma produção ousadíssima, né, e teve um lançamento nacional. Eu fui ver aqui no cinema, tinha 2 pessoas assistindo, né? E por que as pessoas correm para o cinema para ver um filme que é de fora e às vezes é um filme banal, certo? Mas a sala está lotada? Porque por trás disso existe um trailer, né? Existe um marketing, existe uma propaganda em relação a isso, existe um número de cópias suficiente para manipular a opinião pública, né? Ou não manipular no sentido negativo, mas fazer com que haja um burburinho em torno do filme. Esse filme, por exemplo, As Duas Irenes, ele tinha 10 cópias. Olha o tamanho do país e o número de salas que tem, né? Quer dizer, o filme fica em cartaz aí uma semana e tem que sair, né? E por quê? Porque não tem bilheteria, né? Então isso, às vezes as pessoas pensam, não, mas tem que ter iniciativa individual, a arte não tem que ser patrocinada, porque o governo está jogando dinheiro fora, etc. Quanto que o governo não gasta, né, para empreendimentos, certo? Que são ensaios e às vezes não funcionam, não dá certo, como é o caso da cultura, certo? Nós temos que, assim como eu falei, eu tenho 10 trabalhos, tem alguns que não são premiados, mas ele faz parte, né, de uma formação. Então, pensar num polo de cinema, né, e isso tem já dado certo no Nordeste, no Sul um pouquinho mais, certo? Porque a gente sabe que está um pouco concentrado aí no eixo Rio-São Paulo, né? É um sonho, mas não é uma coisa impossível. Mas é uma situação que está ocorrendo um processo de descentralização, não é verdade? Sim. O Centro-Oeste, por exemplo, era impensável até pouquíssimo tempo atrás pensar na quantidade e na qualidade dos filmes que estão sendo produzidos por aqui, não é verdade? Essa subestação que tem aí não resolve. Não resolve nada. Tem que fazer mais umas 3 dessas. A cidade, ao invés de ser amiga do rio, ela se tornou a grande predadora do rio, né? Na verdade é um esgoto a céu aberto, né? Ele não tem nada de rio, não tem vida. Eu gostaria que você falasse também sobre a questão da cena cinematográfica aqui em Goiás. Nós temos o FICA, que é um festival importante, e você está sempre frequentando o FICA. E as produções que estão sendo realizadas, você acha que essas produções elas atendem uma demanda do público? Existe uma demanda do público por um cinema goiano? Ou essas produções atendem a demanda de um público nacional? Não só o que é produzido aqui, mas o que é produzido no país inteiro, né? Os trabalhos eles têm avançado muito em termos de qualidade, né? Mas assim, eu ressalto, né, que eu já disse, que nós estamos vivendo uma situação, né, bastante peculiar, né? Que no momento de grande efervescência do cinema aqui em Goiás, certo? Também estava ligado a um momento de efervescência da cena cultural em Goiânia, certo? E em algumas cidades, né, do interior. E é que a gente não vê mais, certo? Os teatros estão cada vez mais vazios, certo? A música, né, a produção musical também não está em grande ascensão como estava, né, a cena musical de um modo geral, né, aqui em Goiânia, certo? As exposições, né, enfim, a gente vê uma certa retração nisso, né? Mas que se você fizer uma comparação do que é produzido hoje e do que estava sendo produzido
há 10, 15 anos atrás, com certeza há uma diferença muito grande, tem trabalho de destaque e trabalho de destaque nacional, né, e até internacional, né? Então, tanto no âmbito do documentário, da animação, da ficção, né? E outra coisa que é novidade no quadro, né, e que aponta para aquilo que você está aí chamando de um polo de produção, né, é o aparecimento de trabalhos, né, com grande envergadura de longas metragens, né, que não acontecia. Há uns 10 anos atrás, você raramente ouvia falar que alguém estava buscando uma produção dessa, né? Esse é um pouco o caminho nosso. Bem, mas o futuro do cinema está nas salas de cinema ou está nas TVs como Netflix, sistema de streaming? O que você acha? Bom, a natureza do cinema que a gente faz, né, é um cinema que busca, né, um posicionamento em relação ao mundo, à cultura. Então, assim, basicamente o curta-metragem, principalmente o curta-metragem, ele não cabe muito bem dentro do sistema comercial. E isso que você está dizendo aí é uma alternativa. Às vezes, quando eu faço um convite, olha, vamos fazer uma amostra de cinema, aí o pessoal fica falando, mas isso está disponível aonde? Eu quero assistir, mas assim, as pessoas têm o costume agora de assistir os filmes em casa, né? Eles baixam, eles olham no aplicativo e quer ver o filme, né? Então, isso... E já teve casos, por exemplo, de alguns sistemas de TV aberto, né, fazer contrato com a gente e para poder mostrar o filme, né? Então, os espaços, né, os espaços que tem hoje são muito mais dinâmicos, né? Então, às vezes, a gente é muito mais visto do que a gente imagina, né, do que a gente pode imaginar. E tem muita gente produzindo filme já para esses formatos, né, nessa perspectiva aí. Vou te interromper, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos conversando aqui com o cineasta e filósofo Amarildo Pessoa, que é autor de 10 filmes entre documentários, ficção e uma animação. Entre esses filmes nós temos Marimbondo Amarelo, Girassol de Plástico, Sonho de Humanidade.
Então, Amarildo, poderíamos começar falando de Marimbondo Amarelo, um filme bastante premiado, com um nome intrigante, Marimbondo Amarelo e o Casamento dos Pecentas. Conta a história desse filme aí pra gente. Então, Marimbondo Amarelo é inspirado numa cantiga dos povos do Cerrado que foi colhida pelos sons, um grupo da Universidade, né, Católica de Goiás, que se chamava Sons do Cerrado. Eu ouvi essa música e lembrei de algumas coisas, pensei, poxa, eu vou fazer um filme sobre essa história que está me despertando a partir da música, que é Marimbondo Amarelo me mordeu na capela do olho e doeu, nunca vi marimbondo que nem o seu. É a história de uma menina que gostava de ser ferroada por marimbondos. E isso me proporcionou, né, desenvolver um pouco a minha expectativa dentro do cinema, que é o realismo fantástico, né? E ele, assim, tive uma felicidade com esse trabalho, porque é um filme, apesar de ser bastante trágico, né, é uma história bonita, porque a gente busca mostrar essa tragédia num ambiente, né, de uma história muito recente do estado de Goiás, a história do interior, das pessoas do interior, da simplicidade, mas uma simplicidade que reflete também a realidade de uma vida dura e forte e poética ao mesmo tempo. Falei, meu São Jorge. E os marimbondos que tá fora? Vai entrando assim, vai entrando assim. Isso aí, dos marimbondos que tá dentro. Os marimbondos que tá fora, é os mesmos marimbondos que tá dentro. Eis, a gente não sabe qual marimbondo tá fora, qual marimbondo tá dentro. Eu sabia, tá aí. Cantoria no cemitério das almas penadas. O interior goiano, a cultura popular e as paisagens do estado estão sempre presentes no seu filme. Isso é uma característica também da sua obra? Sim. Como a maior parte, né, da ficção que eu desenvolvo está relacionada ao período da minha infância, né, e uma necessidade também de contar e de falar disso, né, da estética, dessa estética, né, do interiorzão mesmo, né, de Goiás, né, para mim está muito ligada ao lugar. As coisas na roça, elas não acontecem desvinculadas, né? Quer dizer, os acontecimentos, eles estão muito ligados com o ambiente e com as coisas, né? Então, diferente de uma estética urbana, onde o indivíduo é isolado, né? Há uma circunstância agônica do existencialismo. O existencialismo não é uma questão muito forte para o povo do interior, né? Por quê? Porque eles estão num estado de graça com a paisagem, com as coisas, com a natureza, com os bichos, com os outros. Então não dá para você contar a história do indivíduo se você não conta a história do mundo em que ele vive, da relação que ele se estabelece. Que relação que nós estabelecemos com as coisas dentro de um apartamento, sendo que eu entro no seu apartamento, as coisas que tem lá são iguais às minhas, certo? Não há uma construção do mundo, certo? Há uma construção do mundo quase que interior. Numa paisagem rústica do interior, não é? Há essa relação, não é? E eu sempre, o pessoal falou, poxa, por que você vai trazer um helicóptero para mostrar isso daqui? Eu falei assim, porque é isso que as pessoas veem quando elas acordam de manhã para tirar um leite, certo? E essa pessoa, ela é quase que obrigada, não é? A construir um mundo poético, porque é muito bonito. É uma beleza que enche os olhos. Então, essas pessoas, apesar de não ter uma formação artística, elas compõem música, elas tocam uma viola, elas gostam de uma poesia, elas gostam de dançar, elas gostam de uma comida forte, elas gostam de movimento, certo? Então, isso me interessa muito, né? Nesse caso, isso está muito bem marcado na Última Clareza,
no Jocasta, Marimbondo Amarelo, enfim, e até nos documentários, no Sonho de Humanidade, por exemplo. Essas questões estão presentes também em Sonho de Humanidade e Girassol de Plástico. Conta a história desses filmes também. O Sonho de Humanidade, ele é um documentário que fala desse carinho, dessa proximidade, né, que as pessoas, principalmente do interior, têm com as coisas e os bichos, né? Por uma convenção, né, nossa mesmo, né, a gente acaba determinando, né, que os psitacídeos são animais domésticos ou domesticáveis, não sei, certo? E eu procurei essa leveza dentro do filme, sem acusar, sem dramatizar muito essa relação. Por que uma pessoa traz um papagaio e fala, ensina ele a tomar café ou a dar o pé? Que bicho que quer dar o pé? Ou catar piolho? Catar piolho, quer dizer, eu não problematizei isso dentro do filme, mas eu mostrei, né? Quer dizer, a incoerência humana, mas ao mesmo tempo esse carinho que as pessoas têm, né? E esse carinho está ligado a uma percepção estética da natureza, né? Há uma vontade de estar junto, de estar perto, né? Que é diferente desse mundo moderno nosso, né? Onde há uma tristeza do distanciamento, né? Onde as pessoas não estabelecem essa relação. E falando nesse distanciamento, né, foi essa proposta de buscar mostrar um pouco a história do Rio Meia Ponte, né? E mostrar o que é ele, como ele está, porque nós vivemos numa cidade, né, que tem referências de interior. Eu sou do interior. Eu sou do interior, então o que me levou a contar essa história do Meia Ponte? Poxa, eu cheguei em Goiânia, né, e sabia que aqui tinha um rio, mas as pessoas estavam de costas para o rio. E isso você já está falando de Girassol de Plástico. De Girassol de Plástico, né? Que é um documentário sobre o Rio Meia Ponte. Não tem muito sentido, né, os goianienses não conhecer e nem se envolver com a problemática do Rio Meia Ponte. Agora, por exemplo, nós estamos passando por um problema sério, né, aqui em Goiânia, né, no abastecimento de água. Nós sabemos que o rio, né, diminui muito, né, a capacidade dele. Mas os problemas que o rio mostra são espelhos, né, e Goiânia existe em função do Rio Meia Ponte, ou seja, a escolha da capital foi por causa disso. Então a gente passa para lá e para cá por cima, né, mas nós não temos relação nenhuma com o rio. Diferente, se você for abordar isso numa cidade do interior, a infância, né, a infância e toda a história das pessoas se desenvolve junto com a natureza. E aqui há um estranhamento, né, e essa é uma perspectiva do mundo moderno, né, do mundo contemporâneo em que nós vivemos. E mais uma vez, essa estética, né, a gente busca também junto com as pessoas que vivem, as pessoas mais simples, que vivem, que dependem do rio, né, e que estão vendo o rio, ou que viveu, né, que tem histórias bonitas para contar sobre o rio da sua infância. Lembrando que Girassol de Plástico, Sonho de Humanidade e Marimbondo Amarelo estão entre os filmes do Amarildo Pessoa que você pode assistir na programação da TV Assembleia. Logo após a entrevista, você vai assistir A Vida Não Vive. Amarildo, agora eu queria que você indicasse um filme, ou um diretor, ou a filmografia de um diretor, de filmes que marcaram a sua vida e que você gostaria de indicar para o telespectador. Eu poderia citar vários, mas assim, que me impressionaram muito logo que eu tive contato com o cinema de arte, né, com certeza Fellini, né, e depois talvez uma influência, né, o Tarantino, não vou dizer, olha, não tem, mas como eu gosto dessa coisa forte, mas se para indicar mesmo, né, talvez O Garoto, do Charlie Chaplin, por causa da ingenuidade, da simplicidade, né, e ao mesmo tempo, né, das questões fortes, né, que o filme traz, que são questões universais e humanas, né, e comparando isso, né, eu indicaria também uma olhada no trabalho, de uma forma geral, do Ângelo Lima, por causa da sua irreverência, por causa da sua
busca, né, pela pergunta o que é isso aí, o mundo, né, e principalmente esse mundo humano simples, né, do vagabundo, né, daquele que está à margem, né, entre outros, mas eu estou citando porque, fazendo uma comparação, porque o Ângelo ele traz muito essa imagem, essa figura do Chaplin, não só porque ele interpretou o Chaplin, certo? Mas porque ele está aí junto com o povão e falando de coisas muito populares, e os filmes dele, apesar de polêmicos em termos de estética, né, em termos de uso de tecnologia, né, são filmes que está tendo uma aceitação muito grande em festivais fora aqui de Goiás, ganhado prêmios em festivais internacionais. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aí, né, no trabalho do Ângelo Lima. Amarildo, muito obrigado por ter participado do programa. Eu que agradeço a oportunidade que você e toda a sua equipe, né, da TV Assembleia, né, está dando, né, a mim e aos cineastas goianos de mostrar o trabalho. Eu espero que vocês gostem. Então assista agora na sequência A Vida Não Vive, direção Amarildo Pessoa e Kátia Jacarandá.